A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Nós estamos aqui com mais uma série, Família Protegida. Segundo vídeo da nossa série. O texto que nós estamos utilizando como referência está no primeiro livro de Samuel, o capítulo 30, e os versículos a seguir. Na série anterior, nós falamos sobre os versículos de número 1 ao versículo de número 3. Descrevemos a respeito dos ataques diretos do nosso adversário referente à nossa família e falamos também a respeito da relativização que está acontecendo sobre a autoridade patriarcal, a autoridade dos pais, a relativização do casamento e, é claro, o casamento como um contrato ou um mero contrato social. Refutamos esses temas à luz da Bíblia, então você precisa assistir o primeiro vídeo da nossa série para você entender melhor. E você que está chegando hoje no nosso canal, seja bem-vindo. Nós estamos aqui discutindo toda a situação à luz da Bíblia. Vamos agora para um texto muito conhecido, ainda do capítulo de número 30. O versículo que eu quero trabalhar com vocês neste momento é o versículo de número 26. O versículo de número 16, melhor dizendo. Olha o que diz o texto. E quando ele desceu, eis que eles estavam espalhados ao longo de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por causa de todo o grande despojo que haviam retirado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Nós já observamos aqui que foi invadido a terra de Ziglag. Os amalequitas invadiram a terra de Ziglag, aonde Davi, a sua família e os seus guerreiros também com as suas famílias estavam residindo. Contudo, quando Davi chega e observa que tudo foi levado, nós encontramos agora o versículo 16. O que estava acontecendo no verso 16? Os amalequitas estavam em festa porque conseguiram saquear, em festa porque conseguiram invadir terras, em festa porque conseguiram levar as esposas de outras pessoas, em festa porque conseguiram raptar a família, sendo esposa e filhos, conseguiram raptar os bens, em festa porque tiveram êxito no seu propósito. E eu quero falar com vocês algo muito sério. Existem muitas pessoas que estão em festa por causa da destruição de outros lares. O inferno está em festa com a destruição da família. O inferno está em festa com a falta de obediência dos filhos, com a falta de submissão da esposa, com a agressividade do marido, com situação de cárcere privado que algumas pessoas passam dentro de casa. O inferno está em festa pela miséria que está acontecendo dentro de muitos lares. E nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, inviabilizar os ataques do nosso adversário. Se o versículo de número 16 aponta a festa que os adversários estão fazendo por causa da destruição da família, nós precisamos entender o que João, capítulo 10, versículo 10 vai dizer. Olha o que o João diz. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eles vieram como um ladrão para raptar a paz de Davi e dos seus soldados, para raptar as famílias de Davi e dos seus soldados. 1 Pedro 5,8 vai dizer: o diabo, vosso adversário, ainda em derredor, procura quem possa tragar. O que está acontecendo no versículo? Qual é a alerta que o pastor Pedro está passando? Que o diabo, ele está 24 horas rondando as nossas famílias para atacar, para destruir, para escravizar, para dominar e para arrancar a família do seu propósito primário. Mas vamos para o versículo 4 e 5, já que em uma fase do texto os inimigos estão em festa porque tiveram resultados no seu ataque. Olha o que o versículo 4 e 5 do capítulo 30 do livro que nós estamos lendo está dizendo. Então Davi e o povo que com ele estava ergueu sua voz e chorou, até que não tiveram mais forças para chorar. E as duas esposas de Davi foram levadas a cativos, ainda Ainoã e Jezreel, e Abigail, a esposa de Nabal, o carmelita. Então vamos lá. No versículo 4, versículo
4, no versículo 5, está dizendo a estrutura familiar de Davi que foi raptada. Claro, também a família dos soldados que estavam com Davi. Só que aqui tem um detalhe. Davi chora porque perdeu. E nós não vamos encontrar aqui o primeiro choro registrado na Bíblia Sagrada. Por quê? Nós iremos observar que Jó também chorou pela perca dos seus filhos, pela destruição da sua família e pela perca dos seus bens. Nós iremos observar que Davi também, em outro episódio, ele vai chorar por causa da morte de Absalão. Nós vamos observar também que Jacó chora pelo fato de entender que José tinha sido morrido. Nós vamos observar que Esdras chora também pelas famílias de Israel. Nós vamos ver também na Bíblia Sagrada que Neemias também chora um grande lamento quando entende que houve uma grande perca em Israel. E esses choros são pelas percas, você já entendeu? Entendeu que Davi chorou pela morte de Absalão? Que Neemias chorou quando recebeu a notícia de destroços em Israel? Que Esdras chora pelas famílias de Israel? Você já percebeu que Jacó chorou pelo seu filho José depois que recebeu a notícia que ele foi morto? Acreditava-se que ele tinha sido morto. Você já percebeu que o Jacó recebe a notícia e chora? Que o irmão Jó recebe a notícia e também chora? Qual que é a similaridade em todos eles? Que eles choram depois da perca. Davi, nesse texto, no versículo 4 e 5, chora depois da perca. Neemias chora depois da perca. Esdras chora depois da perca. Jó chora depois da perca. Jacó chora depois da perca. E a pergunta que eu quero vos dizer neste momento é: quando foi a última vez que você chorou pela sua família? Chorou em oração pela manutenção do seu lar. Chorou em oração pela sustentabilidade de Deus na tua casa para manter a unidade da tua família. Chorou em oração pelos seus filhos. Chorou em oração pela sua esposa, pelo seu marido. Nós não precisamos chorar depois que perdemos. Precisamos de chorar em oração agora. E é por causa disso que estamos nessa série, Família Protegida. Porque nós precisamos chorar agora. Levantar um grande lamento agora pela nossa família. Cobrir a nossa casa de oração. Chorar pelas nossas filhas, pelos nossos filhos. Chorar pelo nosso cônjuge. Chorar agora pela estrutura familiar que Deus nos deu. Chore antes de perder. Não chore depois das percas. Existem muitas pessoas que choram depois que o cônjuge morre. Que choram depois que a mãe morre. Que choram depois que o pai morre. Que chora depois que perde. Que chora depois que não tem mais jeito. Mas nós estamos falando do choro agora. Chore agora. Permita que Deus ouça o choro, para que este choro venha a ser um choro de proteção. Venha a ser um choro onde você derrama o seu coração para proteger toda a estrutura familiar que Deus te deu. Chore hoje, para não chorar depois que você perdeu. Amém? Vamos orar ao Senhor? Deus, somos gratos ao Senhor por essa riquíssima oportunidade de estarmos falando à luz da Bíblia, Senhor, sobre a proteção dos nossos lares. Eu quero abençoar cada um daqueles que estão nos assistindo neste momento. Cada um, Senhor, que se reuniu junto com a sua família para entender, Senhor, a importância de proteger a sua casa através da luz da Bíblia. Abençoe os teus filhos, as tuas filhas. Abençoe as famílias, Senhor. Guarde os lares. Dê submissão à esposa. Ensina o marido a amar. Faça com que os filhos sejam obedientes. E abençoe esse lar, arrancando-o da escravidão espiritual e dando para eles a paz que eles precisam, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua casa, em nome do Senhor Jesus. E até a próxima série, se Deus quiser.